E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. E antes de começar o assunto do vídeo propriamente dito, um aviso bem rápido. Eu abri uma nova turma para a assinatura full dos cursos de Universidade da Química. Então se você quiser ter acesso durante um ano a todo o material lá da plataforma, Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Química para concursos, espectroscopia e também as atualizações, isso inclui o novo curso Tudo sobre Físico-Química, enquanto a sua assinatura estiver válida. O curso de Físico-Química ainda não está disponível de forma separada, mas se você for um assinante full, você também já leva as aulas do curso Tudo sobre Físico-Química. Essa assinatura, entretanto, é válida apenas até o dia 7 de abril. Então, se você tiver interesse, corre lá, que no domingo a turma é fechada, enfim, o link é retirado da plataforma e aí você vai ter que esperar uma nova turma. Caso você veja esse vídeo depois, provavelmente lá deve ter um box, uma caixa, onde você pode colocar o seu e-mail, caso tenha interesse na assinatura full. Bom, dito isso, vamos para o vídeo. Galera, eu fiquei aqui um pouco de lado porque deve aparecer algumas imagens aqui e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o hélio. Na verdade, eu vou falar de novo sobre o hélio. Eu já falei que o hélio é um elemento muito especial, ele seria o nosso exemplo perfeito de elemento, seria o elemento platônico, porque a princípio nós não temos compostos do hélio, não temos compostos estáveis do hélio. Entretanto, algumas coisas novas têm aparecido na literatura. Bom, recapitulando. O hélio, de fato, ele é um elemento muito estável, dificilmente ele vai reagir. Só que nós já temos alguns compostos. Nós temos compostos de hélio, por exemplo, com H+, inclusive já há muito tempo, um artigo publicado em 1939, Hitler ainda estava no poder, a Segunda Guerra Mundial estava começando a se desenvolver, enfim, os países estavam começando a atacar formalmente outros países, e nessa época nós já tínhamos compostos de hélio, compostos catiônicos de hélio. Esses compostos como HeH+, são compostos muito reativos, são ácidos muito fortes, então não é necessariamente um composto estável. Mas nós temos sim compostos neutros de hélio, como por exemplo o HHEF ou alguns outros compostos análogos. Qual é o problema? Esses compostos neutros também são muito reativos, são compostos metastáveis, têm um tempo de vida muito curto. Temos também uma outra classe de compostos com todos os gases nobres e também com hélio, que são chamados compostos de inclusão. O que é um composto de inclusão? É quando nós pegamos uma cavidade de um determinado composto, né, de uma determinada substância, e dentro dessa cavidade colocamos um outro composto. A água é muito utilizada para isso, porque vocês bem devem saber, a água no estado sólido forma alguns espaços vazios. E dentro desses espaços vazios, a gente consegue colocar alguma coisa ali dentro. O fulereno também é muito utilizado, é possível colocar alguma coisa dentro do fulereno. No caso dos compostos de inclusão de hélio, nós temos uma gaiola de água e um átomo de hélio ali dentro. Então esse é um composto de inclusão. Existe uma interação ali, mas essa interação não é uma interação muito forte, não é uma ligação química. Então há quem classifique isso como composto, há quem não classifique. O ΔH para essa reação é próximo de zero, porque a interação ali não é uma interação muito forte. E muito facilmente a gente consegue retirar o hélio. Então, nós temos sim alguns compostos de hélio, só que esses compostos ou são muito instáveis, são muito reativos, ou então é um composto fake, como é o caso do composto de inclusão. Então, o que alguns pesquisadores pensaram? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a pressão do sistema, né? Vamos trabalhar com hélio numa pressão muito elevada. Porque assim, galera, com pressão elevada, algumas coisas estranhas aparecem. Nós temos, por exemplo, uma classe de compostos de halogênios com metais alcalinos que em alta pressão formam algumas coisas estranhas. Vamos lá, um exemplo bem simples. Qual é o composto formado entre o sódio metálico e o Cl2 gasoso e a molécula diatômica de cloro? Bom, é óbvio que é o NaCl, o cloreto de sódio, o nosso padrão para sal. Só que assim, com pressões elevadas, eu estou falando algo em torno de 100 gigapascal, algumas coisas estranhas acontecem. Começam a aparecer coisa como Na3Cl2, NaCl2, coisas desse tipo. Sabe aquele tipo de coisa que seu aluno coloca na sua prova? Ou se você não sabe nada de química, coloca ali na prova de química alguns absurdos como NaCl2? Pois é, em pressões elevadas isso pode acontecer. Então, não necessariamente seu aluno pode estar errado. É óbvio, foi um chute ali, ele errou naquela prova, mas pode ser que tenha ali um certo fundo de verdade.
porque com pressões elevadas, coisas estranhas acontecem. É o caso do hidrogênio adquirir seu caráter metálico, é o caso do Goku ficar extremamente forte quando treina lá na câmara gravitacional, enfim, com pressões elevadas, algumas coisas bem estranhas ocorrem. Então decidiram pegar alguns compostos, tentar, na verdade, fazer alguns compostos de hélio com pressão elevada. E não é que conseguiram? Em 2017 foi publicado um composto estável de hélio, só que estável em alta pressão. Estável com uma pressão de aproximadamente 160 gigapascal. Só para vocês terem uma ideia, a pressão atmosférica de aproximadamente 1 atm fica na ordem de 10 a 5 pascal. 160 gigapascal equivale ali aproximadamente 1.600.000 atmosferas. Então a pressão é forte demais, mas consegue-se ali alguma coisa interessante, como por exemplo a descrição do composto Na2HE. Então ali nós temos uma estequiometria de 2 átomos de sódio para um átomo de hélio. Inclusive conseguiram estrutura cristalina. Os resultados foram muito bons, né? Eles conseguiram mostrar que existe uma considerável redução no valor do ΔH, então tem um ΔH negativo, ΔH para a reação, mostrando que não é simplesmente um composto de inclusão, né? Um composto de inclusão, o valor do ΔH fica próximo de zero. Ali não, o composto tem um ΔH de reação bem negativo, e vai aparecer um gráfico aqui do lado, quanto maior a pressão, mais negativo é esse ΔH de reação. Então, de fato, existe ali uma reação e é formado um composto, é formado o Na2HE. Inclusive com estrutura cristalina, como disse, é possível ali determinar a orientação dos átomos no espaço, definir um determinado retículo cristalino. Nós temos bastante dados que confirmam que esse composto é sim um composto estável, porém um composto estável a 160 gigapascal. A primeira pergunta que vem à mente era como que a gente consegue formar esse composto, como que é a natureza dessa ligação? Esse é um problema sério, os autores não conseguiram descrever exatamente a natureza desse tipo de ligação. E realmente é bem razoável que eu não consigo, né? É um composto bem estranho. Só que eles concluíram que esse composto seria um eletreto. Eu já falei sobre essas classes de compostos aqui na Universidade da Química, um vídeo que tem mais ou menos 1 ano e pouquíssimas visualizações, é uma pena, é um assunto bem interessante. O que seriam os eletretos? Os eletretos seriam sais, vamos dizer assim, onde o ânion, o papel do ânion, na verdade, é um elétron isolado preso no retículo cristalino. Nós temos vários trabalhos sobre eletretos, trabalhos do professor James Dye. Eu citei, inclusive, no vídeo anterior. Vou deixar aqui no card. Galera, assistam esse vídeo e compartilhem. Esse vídeo sobre eletretos é bem legal mesmo. Assim, mostra todo um novo ramo da química, muito além daquilo que a gente aprende na graduação e, obviamente, muito mais do que o que a gente aprende lá no ensino médio. Muito bem. Esse composto de hélio provavelmente é um eletreto. Então nós teríamos um cátion. Esse cátion seria o Na2HE. Lembra lá que o sódio ele perde elétrons com facilidade. Então na estequiometria nós temos 2 átomos de sódio. Esse sódio então vai perder um elétron cada um. Teremos, portanto, a perda de 2 elétrons e formamos o cátion Na2HE2+. E esses 2 elétrons de sódio vão para onde? Bom, ficam presos no retículo cristalino, ficam isolados no próprio retículo. Ele age como ânion, que mantém a neutralidade. Então seria uma espécie de sal de eletreto, onde o elétron agiria como ânion. Eu sei, se você está ouvindo isso a primeira vez, é uma classe bem estranha de compostos, mas já é descrito na literatura. E essa foi uma forma, pelo menos até o momento, onde é possível formar um composto estável de hélio. Estável não à pressão atmosférica, mas estável a partir dessa pressão de 160 gigapascal. Acontece que o hélio, na pressão ambiente, temperatura ambiente, enfim, ele tem uma afinidade eletrônica muito baixa, ele dificilmente ganha elétrons. Dificilmente mesmo, né? Nós consideramos a afinidade eletrônica dele como zero. A energia de ionização é muito elevada, é muito difícil nós retirarmos elétrons do hélio, é o elemento com maior energia de ionização. Então dificilmente ele vai reagir em condições normais. É necessário então elevada pressão para que o hélio reaja. Então assim, galera, existem compostos de hélio? Existem. Existem nas condições normais a pressão atmosférica, a temperatura ambiente? Não. Para que o hélio reaja, tem que forçar a barra, o hélio dificilmente vai reagir, é o elemento mais inerte, vamos dizer assim, da tabela periódica, mas forçando a barra com pressões desse nível, a gente consegue sim fazer com que o hélio reaja. E o interessante é que isso abre todo um caminho, toda uma nova química
para compostos de gases nobres, compostos do hélio. Uma outra coisa interessante é que o que nós temos descrito na literatura como eletretos são eletretos onde temos apenas um único elétron desemparelhado. Nesse composto do hélio, nós temos um eletreto com um par de elétrons. Seria o primeiro caso, um dos poucos casos, onde o eletreto é descrito dessa forma. Eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição, um artigo da Nature, afinal, um sistema como esse valeria mesmo a pena ser publicado na Nature. Vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem ler, é um artigo bem legal. E aí, galera, só para deixar claro, a sugestão desse vídeo, a ideia desse vídeo não foi minha, foi do Wendel. O Wendel sempre comenta nos vídeos aqui no Universidade da Química, acompanha o canal há um bom tempo. Ele já havia dado essa sugestão sobre compostos de hélio. Recentemente ele publicou um outro comentário sugerindo um vídeo sobre isso, inclusive ele próprio citou o artigo, então ele forneceu a referência bibliográfica. Wendel, muito obrigado, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que tenha sido útil, e não apenas o Wendel, eu espero que o vídeo tenha sido útil para todos vocês que acompanham a Universidade da Química. Eu queria aproveitar também e mandar um alô, mandar um salve para o pessoal lá do IFPI, Campus Parnaíba. Eu dei uma procurada no YouTube e é um campus muito bonito. A Ana Luísa postou aqui um comentário pedindo um alô para o pessoal de lá. Então, para quem me acompanha aí do IFPI, um grande beijo, um grande abraço para vocês. Muito obrigado mesmo por apoiar a Universidade da Química. E, aliás, se você quiser contribuir financeiramente com a Universidade da Química, você tem essa oportunidade. Com apenas R$ 8,00 por mês, vocês podem apoiar o meu trabalho aqui na Universidade da Química. Eu ofereço alguns textos exclusivos para vocês na área comunidade, desconto nas minhas assinaturas, incluindo descontos para a assinatura full. Basta você clicar aqui embaixo no Seja Membro, com certeza você vai ajudar muito a Universidade da Química. Pessoal, mas independentemente disso, se você quiser ser membro ou não, se quiser ser um apoiador ou não, eu peço a colaboração de vocês compartilhando esse vídeo, dando o seu like, se inscrevendo na Universidade da Química, ajudando esse tipo de material que às vezes nem é mesmo comentado nas universidades, nem mesmo nos cursos de pós-graduação, a chegar ao maior número de pessoas. Pessoas essas talvez até mesmo do ensino médio, que venham conhecer a química de uma outra forma, ver como que o mundo da química é extremamente amplo, extremamente diverso, extremamente interessante. Então, por favor, pessoal, deem aqui o seu like, compartilhe, se inscreva na Universidade da Química, tá certo? Muito obrigado, galera, e até a próxima!